Essa é uma simulação que ajuda a gente a entender melhor as cargas negativas e positivas. Aqui eu tenho um balão, uma camisa de lã e uma parede. Observa que todos estão neutros. Como é que eu sei disso? Porque para cada carga positiva, eu tenho uma negativa. Nessa simulação, quando eu aproximo o balão da camisa ou da parede, é como se eu estivesse na vida real atritando um no outro. Se a camisa está neutra e o balão também está neutro, o que acontece se eu atritar o balão na camisa? Se você pensou, vai ter uma transferência de cargas, então você pensou certo. Repara só. Quando eu atrito o balão na camisa, um deles perde elétrons e o outro ganha. Aquele que perde elétrons fica com sobra de carga positiva, no caso é a camisa. Aquele que ganha elétrons fica com sobra de carga negativa, no caso o balão. Se eu soltar o mouse, ou seja, se eu soltar o balão, uma coisa interessante acontece. Ele começa a se aproximar cada vez mais da camisa. Por que isso acontece? Eu sei que cargas de sinais contrários se atraem. Então os elétrons que estão sobrando aqui no balão são atraídos pelos prótons da camisa. Um atrai o outro. Repara na velocidade com que o balão se aproxima da camisa. Não é muito rápido, certo? E se eu atritar um pouco mais? Pronto, agora o balão com bastante elétron sobrando e a camisa com bastante próton sobrando. O que acontece agora? Essas cargas negativas e positivas vão se atrair com mais força. Por isso o balão se aproxima mais rápido da camisa. E o que acontece se eu aproximar o balão da parede? Bom, repara que as cargas positivas, tanto do balão, quanto da camisa, quanto da parede, não saem do lugar. Isso porque os prótons estão firmemente presos no núcleo do átomo. Eles não podem se movimentar como os elétrons podem. Repara que sempre quem sai de um objeto para o outro são os elétrons. Quem se movimenta dentro da parede também são os elétrons. A gente observa que as cargas negativas do balão repelem as cargas negativas da parede. Isso porque cargas de mesmo sinal se repelem. Do mesmo jeito, os elétrons que estão sobrando aqui no balão são atraídos pelos prótons da parede. Por isso o balão fica bem colado aqui na parede. No entanto, se eu colocar o balão aqui no meio da tela e soltar, ele vai ser atraído para a direção da camisa. As cargas positivas na parede permanecem no mesmo lugar, mas os elétrons se polarizam. E você observa que de um lado ficam apenas os prótons e de outro lado apenas os elétrons. Esse fenômeno chama polarização. Essa simulação ajuda muito a gente a visualizar a dinâmica das cargas positivas e negativas, mas é importante que você se lembre que é apenas uma representação. Num objeto existem muito mais elétrons e muito mais prótons do que está representado aqui. Além disso, na vida real, a força de atração entre o balão e a blusa de lã não é assim tão forte, fazendo um ser atraído pelo outro. Mas é verdade que um balão eletrizado pode sim atrair objetos bem pequenos, como um pedacinho de papel.